Olá, graça e paz, Deus te abençoe. Que bom podemos mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor e adorarmos a esse Deus que é digno do nosso louvor, a esse Deus que tem feito grandes coisas no nosso meio e por isso nós estamos felizes. Deus é um Deus misericordioso, rico em misericórdia, e nós temos percebido, nós temos vivenciado essa misericórdia a cada dia, o cuidado de Deus a cada dia. Então eu gostaria de orar, a gente dar início a mais esse culto e juntos podemos realmente glorificarmos o nome do Senhor. Manda um convite aí para alguém agora, enquanto a gente ora, manda um convite para alguém para ouvir. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a tua vida, amém? Então vamos orar? Deus, em nome de Jesus, obrigado por mais uma vez nos reunirmos para ouvirmos a Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz. Como ovelhas do Senhor, nós precisamos, ansiamos por ouvir a Tua voz. E o Senhor sempre fala aquele que está disposto a ouvir, fala aquele que tem buscado. Eu tenho certeza que essa noite não vai ser diferente. Por isso, Pai, aquieta o nosso coração, toda distração, que o Senhor possa tirar toda distração, para que a gente venha estar focado realmente nesse tempo que a gente preparou para o Senhor, um tempo para louvar, um tempo para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós como direção. Deus, em nome de Jesus, obrigado pelos teus feitos, obrigado pelo cuidado com a nossa casa, com a nossa família, obrigado pelo sustento de suas mãos. Nós temos motivos de sobra para glorificar o teu nome, Pai. Mas o motivo maior é que o Senhor entregou o seu Filho na cruz do Calvário para que hoje nós tivéssemos vida e vida abundante e pudéssemos celebrar em liberdade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos louvar o Senhor agora com um louvor e na volta, a pastor Yara vai voltar com a palavra. Amém? Deus te abençoe. Vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A sua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A noite passará, tudo se cumprirá. Te louvarei mais outra vez. Jesus, teu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais outra vez. A promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso
posto em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou, jamais falhou. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Hoje eu quero trazer uma palavra que Deus tem colocado no meu coração nesse tempo do novo normal. E lembrando que nós estamos no ano do recomeço. 2021 é o ano do recomeço. Nós não podemos esquecer disso, apesar do cenário que nós estamos vivendo. E quando a gente fala em recomeço hoje, a gente fica pensando assim, mas como falar em recomeço se os planos que nós fizemos para esse ano, planos de recomeço, não tem condições de recomeçar? A gente pensa isso aí, mas eu tenho uma boa notícia essa noite. É possível recomeçar, mesmo quando o cenário está desanimador, mesmo quando as coisas saem do que nós planejamos. E nós vamos ver isso, eu não estou inventando isso, é uma notícia que esse livro santo nos mostra, de Gênesis a Apocalipse, histórias de recomeço, de cenários improváveis. E sabe quem foi o primeiro a recomeçar? O próprio Deus. O Deus Criador foi o primeiro a recomeçar. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1, lá no princípio da criação. Nós vamos ver Deus planejando com muito carinho, com muito amor, tudo que Ele criou. Gênesis capítulo 1 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. E aí, no primeiro dia, então, nós vimos aqui que Deus criou a luz. Haja luz, e Ele viu que a luz era boa, separou luz de trevas, e aí, o primeiro dia e a primeira noite. No segundo dia, nós não vamos ler tudo por causa do tempo, mas no segundo dia, a Bíblia fala que Deus criou o firmamento. No terceiro dia, Deus criou a vegetação, as relvas, o verde, as árvores frutíferas. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus criou os animais. No sexto dia, que nós vamos ver lá no versículo 26 e 27, o sexto dia, Deus fechando a criação no sexto dia, versículos 26 e 27, diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, tudo que Deus criava, Ele olhava com aquele carinho e falava, ficou bom. Todos os dias, cada parte da criação, Deus olhava e falava, ficou bom. Aí, chega o sexto dia, Ele cria o homem, e do homem, da costela do homem, Deus finaliza com a cereja do bolo, a mulher. E aí, quando Deus finaliza com a mulher, que Ele olha tudo pronto, aí Ele fala, ficou muito bom. Olha o versículo 31.
E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Esse foi o 6º dia. Então nós vimos que o melhor Deus deixou para o final, que foi a mulher, e descansou no 7º dia. Então a gente vê Deus criando as coisas, a gente vê que Deus, eu fico imaginando Deus assim entusiasmado com a criação dele, vendo tudo, e ele mesmo falou assim, gente, ficou bom, ficou bom. Aí no final ficou muito bom. E aí o que acontece? A partir do capítulo 3 de Gênesis, que o capítulo 3 narra a queda do homem, estava tudo perfeito até então. Mas Deus deu um presente para o homem, o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, foi justamente isso que fez com que o homem pecasse e se distanciasse de Deus, e aquela imagem e semelhança foi desconfigurada por causa do pecado. E aí a gente vê, depois que o homem cai, as consequências do pecado. O capítulo 4 fala, no primeiro homicídio, Caim mata Abel, e lá no final do capítulo 4, descendente de Caim mata um homem porque machucou ele, mata um menino porque pisou nele. Não parece notícia de hoje? A banalidade com que se trata a vida? Matou porque pisou nele. Um menino, matou um menino porque pisou nele, descendente de Caim. E aí as coisas foram só piorando. E a gente vai vendo que quanto as consequências do pecado, o quanto que distancia de Deus, o quanto que o pecado desconfigura essa imagem e semelhança de Deus, porque nosso Deus é amor. Então, quando ele criou o homem, a imagem e semelhança dele, o plano de Deus era que o homem também fosse puro amor. Mas o pecado desconfigurando fez o quê? Com que a maldade, a nossa natureza, o nosso coração hoje é inclinado para o mal, porque nós já nascemos em pecado. Então, Deus olhou o plano dele, né, que ele fez tudo com tanto carinho, e as coisas foram só piorando na humanidade. Aí chega um momento triste em que Deus olha com tristeza e diz que se arrepende de ter feito o homem. Olha o que diz o capítulo 6. E cada vez que eu leio esse texto, eu fico sentindo a tristeza de Deus. O capítulo 6 narra a corrupção da humanidade. A partir do versículo 5, diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Olha que triste. Dá para sentir a tristeza de Deus? A alegria de Deus quando ele fez a criação, quando ele foi criando cada coisa achando muito bom, e depois o pecado chegou, estragou tudo aquilo, e Deus se arrepende, pesa no coração dele, e ele fala: vou destruir tudo aquilo que eu fiz com carinho ali, que ficou bom, vou acabar com tudo. Mas sabe qual que é a boa notícia? Que, continuando aqui, o versículo 8 fala: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Em outra tradução, Noé achou graça diante do Senhor. Em outra tradução, na mensagem, o que eu gosto muito, que fala assim, que Noé era diferente. Que Noé era diferente, mas Noé era diferente e o Eterno gostou do que viu em Noé. E Deus decidiu, viu que tinha alguém que dava para recomeçar a partir daquela pessoa, por causa da postura dele. A Bíblia fala a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Então, no meio de um cenário que parecia, o pecado acabou com tudo. Não, no meio daquele cenário, Deus encontrou uma pessoa que tinha uma postura íntegra, justa, e que andava com ele. E aí Deus mesmo procura Noé e fala assim: olha,
vou recomeçar a partir de você. Imagina. Sabe, a Bíblia é cheia de histórias, de cenários assim, desanimadores, e Deus pega uma pessoa e conserta as coisas. A partir de uma pessoa, se tiver um justo, o cenário pode mudar. E cada vez que eu vejo aqui Noé escolhido ali, ele e a família dele, para Deus recomeçar a humanidade, pensa o desafio de Noé. Lá na frente, mesmo em Gênesis, a gente vê José. Deus escolheu José para que o povo de Israel recomeçasse lá no Egito, porque lá estava tendo fome, no Egito tinha como sobreviver, porque tinha o que comer. Então Deus usou José para recomeçar, dar um recomeço, uma nova chance para o povo dele. Usou Jonas, um homem, para pregar para uma cidade de 120 mil habitantes, e Nínive recomeçou a partir da pregação de Jonas. Então, assim, o nosso Deus, ele faz isso. Então, sabe o que me dá esperança? Com todo esse cenário do jeito que está, e a gente falar em recomeço, como assim? Recomeçar como? Se hoje está pior do que quando começou a pandemia. A gente pode pensar isso, olha para um lado, olha para o outro, gente perdendo muita coisa, perdendo muita gente, e a gente falar em recomeço. Gente, quando a gente vai para esse livro santo aqui, a gente vê se o próprio Deus recomeçou um plano dele perfeito, porque o nosso Deus não erra. Ele recomeçou sem desistir do plano original dele, porque quando Noé recomeçou, a natureza pecaminosa veio junto. Então Deus nos permite recomeços, mas a nossa natureza pecaminosa, ela continua, o nosso coração continua inclinado para o mal. E é isso que nós precisamos entender, porque para recomeçar, vai junto com a gente essa natureza pecaminosa. E aí o desafio continua. Seguindo. Analisando o recomeço de Noé. Primeiro, Deus decide recomeçar a partir dele, porque ele era justo e íntegro e andava com ele. Mas antes do recomeço, antes do momento de recomeçar, havia uma missão e um processo. Noé tinha que construir uma arca. E depois de construir essa arca, que foi toda ditada por Deus, cada detalhe, as medidas, tudo que precisava ser dentro daquela arca, Deus ditou para Noé e falou com Noé, avisou Noé, olha, vou recomeçar a partir de você, constrói uma arca e leva a sua família para dentro dessa arca, e casal de toda espécie, de todo animal, e eles vão vir até você. E Deus falou assim, Deus não falou assim, Noé, depois que sua arca estiver pronta, você vai atrás de cada animal e traz. Não. Deus falou, constrói a arca do jeito que eu estou te falando, eu vou fazer chover 40 dias e 40 noites, você vai entrar para essa arca com a sua família e com os animais para preservar, e vou recomeçar a partir de você. E a Bíblia fala um detalhe que é importantíssimo. O versículo 22 de Gênesis 6 diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Detalhe, obedecendo. Sabe o que eu acho interessante nisso? Que imagina, nesse cenário, as pessoas estavam se divertindo. Jesus, lá em Mateus 24, quando ele fala que o dia que ele vai voltar, ninguém sabe, ele citou Noé e falou assim, olha, vai ser igual quando Noé estava construindo a arca. As pessoas estão levando a vida normalmente. Então eu fico imaginando Noé construindo essa arca e as pessoas vivendo suas vidas normalmente e debochando, duvidando, achando Noé um louco, porque Noé estava fazendo exatamente o que Deus tinha mandado para ele, obedeceu, e ele não queria nem saber. Às vezes as pessoas estavam até debochando, duvidando, zoando Noé, mas nada impediu que ele continuasse ali construindo a arca. E sabe o que é interessante? Que isso, quando eu estava pensando em Noé obedecendo, fazendo essa arca, eu me lembrei de uma vez, na época da minha consagração, eu conversando com o pastor Arlésio, lá da igreja do Barro Preto, ele me falou assim, olha, Yara, chamado
Não adianta você explicar para ninguém. Só a gente, Deus, entende o chamado. Porque muitas vezes Deus vai mandar a gente fazer loucuras e todo mundo vai duvidar, não precisa. Isso é radical demais, que exagero, que fanatismo, não precisa. Mas quando a gente quer obedecer ao Senhor, quando a gente ouve a voz de Deus, porque deixa eu te falar uma coisa, Deus ainda fala, o mesmo Deus que falou com Noé é o Deus que fala com a gente hoje. Isso é maravilhoso. Sabe? E quando você busca Deus, quando você anda com Deus, quando você quer obedecer ao Senhor, você ouve a voz de Deus. E muitas vezes todo mundo fala assim, para que isso? Porque Deus mandou. Então, obedecer. Quando Noé fez tudo, e depois disse, gente, eu fico pensando, a pressa que a gente está para as coisas voltarem ao normal. Deus, quando ele chamou Noé para ir para dentro da arca, deu a missão, havia ainda um processo. E olha, essa arca, ela não fala quanto tempo ela foi construída, não. Mas imagina, uma arca para caber a espécie, né? A família dele, mais o par de todos os animais, era um trabalho grande, uma obra que deve ter demorado muito. E depois quando ficou pronta a arca, eu fico enxergando a cena linda dos animais vindo, os pares, entrando na arca sem precisar ter trabalho nenhum. E fala que quando todo mundo entrou na arca, não foi Noé que precisou fechar a porta da arca. A palavra fala que o Senhor fechou a porta atrás de Noé. Ou seja, Noé não teve o trabalho de ir atrás dos animais, Noé não teve o trabalho de fechar a porta, Noé simplesmente obedeceu. E quando a gente ouve a voz de Deus, a gente obedece. O resultado é com Deus. O Deus do recomeço é o seguinte, Deus tem o recomeço para nós. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é ouvir Deus, obedecer, porque o recomeço é Ele que vai providenciar. E aí, o que acontece? Noé entra para a arca, acha que começou a chover logo que ele entrou para a arca? A Bíblia fala que 7 dias depois começou a chover. Imagina, entrou para dentro da arca, ainda teve que esperar a chuva. Choveu 40 dias, 40 noites. E quando Deus mandou Noé entrar lá para aquela arca com a família dele, ele não falou quanto tempo ele ia ficar dentro da arca, não. Deus só falou no tempo que ia chover. 40 dias e 40 noites. Quando terminou o dilúvio, Noé ainda ficou lá dentro com a família dele, com os animais. 150 dias até que as águas baixassem. Depois de 150 dias, ele ainda ficou um tempo. Gente, quando o dilúvio começou, Noé tinha 600 anos. Quando ele pôde sair dali, que Deus falou, sai da arca, ele tinha 601 anos. Ou seja, o isolamento ali de Noé dentro daquela arca também durou mais de um ano. E Noé, pensa, a Bíblia não fala o que aconteceu ali dentro daquela arca. Não falou de relacionamento, não falou como eles passaram ali dentro, mas ficaram ali mais de um ano dentro daquela arca. Mas no dia que foi para sair, Deus falou, está lá no versículo 8, no capítulo 8, versículo 15, então Deus disse a Noé, saia da arca, você é sua mulher e todo mundo que está aí dentro com você. Sabe o que Noé fez? A primeira coisa que Noé fez, quando ele saiu da arca, quando chegou o momento de recomeçar, ele saiu, depois que todo mundo saiu, a Bíblia fala que Noé ergueu um altar ao Senhor e ofereceu sacrifício que agradou a Deus. Gente, Noé entrou na arca porque Deus mandou. Noé saiu da arca porque Deus mandou. Agora, esse altar e esse sacrifício foi escolha de Noé. Deus não mandou ele fazer altar nenhum. Deus não mandou ele sacrificar nada. Foi escolha dele. Então, no coração de Noé, ele continuou. Eu vou recomeçar e eu quero continuar achando graça aos olhos de Deus. E nós estamos pensando muito em recomeço. Mas o que nós estamos querendo recomeçar? O que nós pretendemos? Porque eu falo, gente, que muita gente não tem chance mais de recomeçar, porque já foi. Tem muita gente que não tem mais como, porque a Covid já levou, outras doenças já levaram. Mas sabe o que eu penso? Que nesse momento, enquanto nós estamos aqui, sem que o recomeço tenha começado, né? Não chegou o momento do recomeço ainda,
a gente tem que valorizar o que nós temos hoje, porque nesse tempo Deus não está parado. Deus não está parando, esperando a pandemia acabar para a gente começar alguma coisa. Não, Ele está fazendo agora, com todo esse cenário. Deus não está parado, Deus quer fazer algo na nossa vida e Ele está fazendo. Então, todos os dias, não importa se a igreja está fechada, se o comércio está fechado, todos os dias é dia de recomeçar, é momento de recomeçar. Então, todos os dias de manhã, quando você respirar, Deus, obrigada porque eu estou respirando, obrigada porque eu tenho o fôlego de vida, porque tem muita gente que está desesperado por oxigênio, desesperado para respirar. E nós estamos aqui, ó, vivos, esperando, respirando e com esperança no coração de recomeçar. Eu não vou pensar que amanhã já vai estar tudo normal. Hoje eu quero recomeçar, amanhã eu quero recomeçar, porque eu não sei. Olha, sabe o que eu estou entendendo nesse tempo? Que muita coisa Deus quer que a gente pare de fazer, muita coisa Deus quer que a gente comece a fazer, e muita coisa Ele quer que a gente continue fazendo. E se a gente parar e ficar pensando só no que a gente quer fazer, quando tudo isso passar, não vai acontecer nada na nossa vida. A prioridade é a vontade de Deus. Tem um salmo que eu gosto demais, é o Salmo 116. Eu quero ler só, se você está com sua Bíblia, Salmo 116. Nós não podemos esperar tudo isso passar para chegar lá, se a gente conseguir, e falar assim, Deus, obrigada porque eu sobrevivi. Não. O salmista aqui, no Salmo 116, ele fala assim, eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol, que é o inferno, me vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. E aí, o salmista vai lá no versículo 12, o salmista fala assim, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? O 17 ele fala, oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Sacrifício de gratidão. A gente fala muito graças a Deus, obrigado Senhor, obrigado porque eu sobrevivi, obrigado porque eu estou viva, mas quando a gente entende aqui sacrifício de gratidão, ação de graça, eu sempre falo isso, ação de graça, a gratidão ela nos move a uma ação. Não basta só falar graças a Deus. Então nós temos que demonstrar essa gratidão com a nossa vida e recomeçar com o coração grato. Deus, obrigado porque esse tempo todo de isolamento, o Senhor me permite sair e eu quero oferecer um sacrifício, eu quero erguer um altar, e esse altar é a minha vida. Então, o nosso recomeço, se a prioridade for a nossa vida ser o altar, onde nós vamos oferecer o sacrifício, é sucesso. Agora, deixa eu contar para vocês. Noé saiu, ofereceu o sacrifício, mas Noé, e as pessoas, o mundo que Noé encontrou, não era o mundo que ele deixou para trás. Não era. As pessoas com quem Noé se relacionava, elas não estavam mais ali. Era tudo novo. Sabe a partir de quem que Noé tinha que começar? A partir de sua família. Foi com a família que ele ficou lá esperando esse tempo todo. Foi protegendo a família que eles viram tudo ser destruído, a família. Então o recomeço de Noé era a partir da família dele. Começou tudo bem? De cara, já houve um relato lá de que Noé teve um probleminha com o filho mais moço dele. Noé era lavrador e ele plantou uma vinha e um dia ele tomou muito vinho e ele se embriagou e ficou nu na tenda dele. O filho mais novo chegou, viu a nudez do pai, não fez nada, foi lá fora, contou para os dois irmãos. Os dois irmãos pegaram uma capa e de costas eles foram para cobrir a nudez do pai. Então, quando Noé acordou, ele ficou muito chateado com Cã.
Porque Cã viu a nudez dele e foi contar para os outros. E os outros, eles não viram a nudez de Noé. E ali naquele momento, Noé ficou bravo, chateado, amaldiçoou Cã e abençoou os outros dois que tiveram esse respeito com ele. O que esse texto nos ensina? Que quando o normal voltar, as relações vão continuar sendo difíceis. A natureza pecaminosa está em nós, está no outro, está na nossa família. Então a situação vai estar lá mesma. Então os relacionamentos continuam sendo um desafio, vão ser sempre um desafio os relacionamentos. O que nós temos que decidir agora? Consertar nossos relacionamentos. É tempo de pedir perdão, é tempo de perdoar, é tempo da gente correr atrás para restaurar relacionamento. E o que tem de relacionamento arranhado nesse tempo, não é só a igreja que está fechada, não é só comércio que está fechado, não é só academia, salão, não. Os relacionamentos também ficaram difíceis, sabe por quê? Porque está todo mundo sensível, está todo mundo adoecendo. Quem não viveu uma crise nesse tempo? Eu confesso para vocês, eu tenho vivido algumas crises nesse tempo de pandemia. Mas sabe algo que eu já sabia e que agora eu estou experimentando, estou vivendo? Que em toda crise nós temos duas opções. Ou a gente perde e desiste, ou a gente aprende e recomeça. Eu já fiz a minha escolha. Eu não quero perder, porque desistir significa perder. Eu quero aprender com as minhas crises, porque eu quero recomeçar. Que seja essa a sua decisão também, sabe? Consertar agora. A gente não pode esperar tudo, quando voltar, quando a gente puder abraçar, a gente conserta. Não, olha, eu decidi que eu vou correr atrás agora, mesmo sem abraço. Eu decidi que eu vou fazer o que eu puder para melhorar meus relacionamentos, porque, infelizmente, muitos foram arranhados, mas eu não quero mais isso. Eu decidi que eu quero recomeçar. Eu não sei quanto tempo mais tudo isso vai continuar. Eu não sei quanto tempo esse cenário vai... Eu vou esperar? Eu não sei nem se eu vou chegar lá. E olha, uma coisa, gente, que a gente tem que fazer, eu tenho entendido. Algumas coisas Deus tem aberto meus olhos. Tem coisas que nós perdemos, pessoas que nós perdemos, não vão voltar. Teve uma fase boa, boas lembranças. Vamos guardar nossas boas lembranças. Não vamos ficar pensando, naquele tempo era bom, tinha que ser daquele jeito. Não, que bom que nós temos boas lembranças, que bom que nós temos histórias para contar, histórias para rir, bom demais. Sabe o que aconteceu outro dia? Eu recebi uma cartinha. A minha irmã, a gente sempre gostava, no tempo, antes da internet, a gente gostava de escrever carta. Sabe o que ela fez? Ela manuscreveu uma carta, fotografou e mandou para mim no meu WhatsApp. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, gente, uma carta, quanto tempo que eu não recebo uma carta? Sabe o que eu fiz? Eu peguei um caderno, respondi ali, fiz igual ela. Escrevi uma carta também, fotografei e respondi a carta. Porque era assim, quando o correio entregava uma carta, eu já sentava e respondia. Isso, antes de pandemia, sabe? Eu falo que, olha, a minha família sempre foi muito festeira, a gente sempre gostou de aglomerar, a gente sempre gostou de reunir. Aí agora tem um ano que eu não vejo alguns irmãos, porque nós estamos realmente afastados uns dos outros. Sabe o que acontece? A gente está aglomerando no grupo de família. Nós não estamos assim, quando a gente voltar a fazer reunião, nós vamos nos abraçar. Não! Outro dia eu estava compartilhando que quando um é vacinado, tem regra no grupo, tem que postar o vídeo, tem que postar a foto, e aí tem a lista para atualizar, e aí todo movimenta o grupo o dia que alguém é vacinado ali. Um dia eu postei uma foto antiga, movimentou o grupo, todo mundo querendo reconhecer quem era quem, quando, que ano, onde que aquela foto... É o que nós temos hoje para matar a saudade. Então a gente está aglomerando do jeito que pode, num grupo de WhatsApp. Então deixa eu te falar uma coisa, se você, nosso grupo da minha família, que chato, tem muita coisa que eu não gosto, não sai de grupo de família, não dá para sair mais não. Eu andei saindo de grupo de família, mas eu vou voltar rapidinho, porque o que eu tenho agora de família para reunir é num grupo de WhatsApp. E tanta gente ainda, mimimi, não gosta de grupo, estou com muito grupo, sai de um bocado de grupo, mas não sai do grupo de família. Porque Noé recomeçou a partir da família dele. E é na família,
o local, o nosso primeiro ministério é na família. E às vezes, na família, a gente não quer fazer nada, né? A gente quer ser bonzinho lá fora de casa. Sabe uma coisa que eu acho linda, uma coisa que... Olha, a gente tem que ver tudo que Deus está fazendo no meio da pandemia. Uma coisa que minha família, a gente sempre reuniu, sempre fez festa. Mas sabe algo que a gente nunca tinha feito? E por causa da pandemia, por causa desse novo normal, nós fizemos juntos? Arrecadar a cesta básica. Levantar a cesta básica para ajudar quem não tem. A gente nunca tinha feito isso. A gente está tendo oportunidade desde o ano passado de fazer isso. Olha que bênção. Se não tivesse pandemia, a gente tinha tido essa oportunidade. Então a gente tem que ver as oportunidades que Deus está nos dando agora no tempo da pandemia. Porque se a gente reconhecer e valorizar e ser grato por causa das oportunidades que nós estamos tendo, o nosso recomeço vai ser muito mais fácil. Vai acontecer igual com Noé, não vai precisar nem da gente fechar a porta, porque Deus vai fechar, não vai precisar da gente abrir, porque Deus vai abrir, não vai precisar da gente correr atrás de nada para colocar ali, porque Deus mesmo vai buscar e colocar no lugar. Porque foi assim com Noé. Deus escolheu Noé porque Noé andava com ele, porque Noé era íntegro, justo, fazia a vontade de Deus. Então, quando Deus falou, ele não teve dificuldade de obedecer. E quando ele obedeceu, Deus fez as coisas fluírem para ele. O que essa história de Noé nos ensina? Que quando a gente está sob a direção de Deus, fazendo as coisas na direção de Deus, a gente não é peso. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer o resto para nós. Os resultados são com Deus. Só cabe a gente obedecer. E foi isso que Noé fez. E olha, ninguém sabe o que aconteceu no isolamento, não. Ninguém sabe como foram as relações dentro daquela arca. Porque dentro daquela arca ali, Deus tratou do jeito dele, cada um do seu pessoal. Porque um discurso que nós estamos ouvindo desde o ano passado, depois dessa pandemia, nós vamos sair melhores. Já ouviram isso? Durante esse tempo de pandemia? A gente está falando muito isso e ouvindo muito isso. Que essa pandemia é proposta de Deus e que nós vamos sair melhores do que nós entramos. Sabe o que está acontecendo? Sabe o que eu estou percebendo? Que já teve algumas flexibilizações, nós já tivemos algumas oportunidades de retornar, né? Até fazer umas visitinhas. Só que a gente continuou cometendo muitos erros que a gente cometia antes. E aí, a gente pensa que sai, que passa um pouco, que afrouxa um pouco, que a gente já aprendeu com os nossos erros, que a gente já está melhor, que a gente já vai saber se relacionar melhor, mas é só a gente voltar para o convívio. De repente a gente olha e vê que não aprendemos nada ainda. Nós ainda estamos muito longe daquilo que Deus quer. Porque talvez no tempo que a gente está lá dentro da arca, a gente não está se dispondo a ouvir Deus. E aí a gente põe na cabeça da gente, já passou, já deu, agora vamos voltar a fazer o que a gente fazia. Não é nada disso. O propósito não é esse. Lá na arca não tinha muita coisa para Noé fazer, não. Com certeza não tinha. Mas com certeza esse ano que ele ficou dentro daquela arca, ele continuou ouvindo Deus. E quando ele saiu, não precisou Deus mandar ele levantar o altar, não. O coração dele estava inclinado para isso. Porque no tempo que ele teve lá dentro, aquele ano que ele teve que se privar de ver pessoas, de ver coisas acontecendo, ele estava ouvindo Deus. Ele estava se relacionando com Deus. Então essa pandemia, olha, a igreja está fechada, comércio está fechado, mas tem algo que é o mais essencial da nossa vida, que nunca fechou e nem vai fechar. É o nosso acesso ao Pai. Sabe por quê? Porque esse acesso foi conquistado para nós com preço de sangue. O sangue mais precioso da história. O sangue de Jesus. A palavra diz, lá em Mateus, lá quando Jesus estava na cruz, não me lembro o capítulo, que no momento que Jesus entregou o Espírito dele na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Deixa eu te explicar que véu era esse. O templo tinha um véu que separava o santo dos santos, que era o lugar da presença de Deus. Esse véu fazia separação do outro lugar onde os homens poderiam entrar. Além daquele véu, não era qualquer um que entrava. Era só o sumo sacerdote, uma vez por ano, para fazer expiação pelos pecados do povo. Na presença de Deus, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Quando Jesus entregou o Espírito, quando Jesus falou, está consumado, aquele véu se rasgou. Deus rasgou, o Pai rasgou aquele véu de cima e embaixo, significando que hoje nós temos livre acesso ao Pai.
O véu que separava já não separa mais. E aí a gente está preocupado se isso está fechado, se aquilo está fechado. O acesso ao Pai continua aberto. Agora, se a gente insistir em ficar para cá do véu, nada vai acontecer. O que foi conquistado na cruz por nós era um recomeço, foi um recomeço para a humanidade. A morte de Jesus foi para a humanidade recomeçar, foi para ela se reconciliar com o seu Criador, porque o pecado separou. A palavra fala que o que nos separa de Deus é o pecado. E aí hoje o pecado está legalizado, o homem está legalizando o pecado. A lei de Deus não muda, a palavra de Deus não muda, o nosso Deus não muda. O mesmo Deus que recomeçou a partir de Noé é o mesmo Deus que pode querer recomeçar a partir de mim e de você. Sabia disso? Sabia que nós podemos ser escolhidos de Deus para mudar esse cenário? Para mudar situações? Se a gente for íntegro, se a gente for justo, se a gente não for alienado de Deus, se a gente for obediente a Deus. Eu sempre fico maravilhada quando eu vejo Deus escolhendo alguém. Eu falo, meu Deus, eu quero tanto ser alguém que eu possa escolher para mudar um cenário, para mudar uma situação. Sabe? E esse desejo é muito sincero. Que esse seja o desejo do seu coração. Porque eu posso ser agente da graça do Senhor na sua vida, você pode ser agente da graça na minha vida, e nós podemos ser agentes da graça na vida de muitas pessoas, como nós temos tido oportunidade de ser. Esse é o recomeço, não é amanhã, quando terminar a pandemia. O recomeço é hoje. Ano de recomeço. Igreja pode estar fechada, comércio pode estar fechado, mas 2021 continua sendo um ano do recomeço. E isso nós não podemos esquecer. Sabe que quando eu estava preparando essa palavra, eu pensei, gente, a Bíblia é tão rica de histórias de recomeço, que a gente podia ficar um ano inteiro baseando na Bíblia, recomeçar, para a gente não esquecer, porque nossa memória é curta. As coisas começam, o cenário começa a mudar perto de nós, a gente recebe uma palavra profética com alegria lá atrás, e aí essa palavra profética simplesmente é esquecida porque o cenário mudou. Mas sabe de uma coisa? Eu continuo crendo que o ano do recomeço, 2021 é um ano do recomeço. E eu quero considerar que todos os dias eu estou recomeçando. Cometendo erros? Estou cometendo erros, sim. Cometendo erros. Mas sabe de uma coisa que eu tenho aprendido? A gente comete um erro hoje, gente, não vamos persistir nesse erro, não. Aí você fica 1, 2, 3 dias perdendo tempo. Porque, eu errei, agora não dá mais para consertar. Não. Não importa quantas vezes a gente cai, importa quantas vezes a gente levanta. Todo momento é momento de recomeçar. Se a gente quer fazer a vontade de Deus, se a gente quer ser vitorioso, todo tempo é tempo de recomeçar. Não dá para esperar amanhã, não dá para esperar tudo isso passar, não dá para esperar as coisas voltarem ao normal, porque deixa eu te falar uma coisa. O normal que a gente está querendo que volta, pode nunca mais voltar. O normal de Deus é o melhor para nós. Deixa eu te falar que em 2020, quando nós recebemos que a palavra profética do ano do recomeço, né, que era recomeço esse ano, naquele ano passado, nós perdemos 2 irmãs muito queridas aqui na igreja. Não foi de Covid, foi de câncer. Perdemos 2 irmãs queridas na igreja. Eu perdi 2 primos para Covid. Eu perdi um irmão no dia 24 de dezembro. Eu perdi um irmão biológico. E aí, eu parei de acreditar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Não! Está lá em Romanos 12, 2. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e eu continuo crendo, mesmo chorando, mesmo sofrendo, mesmo quando a gente perde, mesmo quando a gente não entende. E deixa eu te falar uma coisa, muita coisa que a gente perdeu agora, que a gente está perdendo agora, lá na frente, a gente pode pensar como o apóstolo Paulo. Perder certas coisas nesse tempo, a gente vai entender que é lucro, porque vai ser lucro. Muito do que nós estamos perdendo hoje, nós vamos entender que é lucro. Então não vamos pegar o que a gente está perdendo, não. Vamos agradecer a Deus pelo fôlego de vida que a gente está tendo, pela esperança de recomeçar. Porque isso, sabe o que nos move? A gratidão. A gratidão. Então se a gente só lamenta, puxa vida, que saudade do meu irmão, eu queria que meu irmão estivesse aqui. Não! O tempo do meu irmão foi até o dia 24 de dezembro. Saudade? Tenho saudade, sim. Mas vida que segue, o Senhor tem muito para fazer. Olha, eu ainda tenho 10 irmãos, nós éramos 12,
Nós somos 11 ainda. Olha que turma grande, abençoada. E eu vou te falar uma coisa. A quase caçulinha aqui tem 60 anos. Então, uma família de idosos, que Deus está dando vida longa. Vou lamentar o que eu perdi? Não. E você também não pode lamentar. A gratidão move a gente. A gratidão direciona a gente para um recomeço. Então, que os nossos corações sejam gratos. Gratos por tudo que está acontecendo. Dá graças por tudo. Porque quando Noé entrou ali naquela arca, Deus falou assim, leva o que comer também. Noé não sabia quanto tempo ia durar o isolamento dele. Mas Deus fez com que ele levasse o suficiente para ele sobreviver ali, para quando ele saísse, ele pudesse recomeçar. Então não está faltando nada para ninguém. A gente que pode, abençoe, sabe? Se não está faltando na sua casa, uma coisa que eu achei lindo, quando nós levantamos a última cesta básica, foi que a minha irmã mais velha, ela falou comigo, olha, Yara, eu senti no coração de doar uma cesta, porque não me falta nada, sabe? Então, se não está faltando, então compartilhe. Porque quanto mais a gente compartilha, eu tenho experimentado isso, quanto mais a gente compartilha, mais a gente é abençoado. Parece que eu sou rica, porque eu gosto de compartilhar. Então, que você possa ter um coração liberal, porque prosperidade é isso. Quando a gente compartilha, a gente quer compartilhar e a gente se alegra de compartilhar. Isso é recomeço. E a gente pode estar ajudando alguém a recomeçar. Eu tenho entendido que muitos recomeços vão depender de mim e de você. A gente pode ser o agente que Deus vai usar para outra pessoa que está desistindo recomeçar. Eu sei de um monte de gente que está desistindo, que vivendo crises parecidas com a minha e está pensando em desistir. Não vou deixar essas pessoas desistirem. Você não pode desistir nem deixar quem está do seu lado desistir. Porque Deus tem algo novo para nós todos os dias, com ou sem pandemia. E lembrar que o acesso ao Pai é a coisa mais essencial que nós temos, e isso não vai ser fechado nunca. E para finalizar, eu queria só dar uma dica de algo que eu tenho entendido. E eu quero dar essa dica para você. Como eu disse, as duas opções de crise, né? Perder e desistir ou aprender e recomeçar. Eu já fiz a minha escolha. E eu espero que nessa noite, se você estava pensando em desistir, que você escolha recomeçar. Eu não sei qual a crise, em que área que você está vivendo essa crise. Mas faça a melhor escolha. Porque a forma como a gente enfrenta uma crise vai determinar se a gente vai desistir, se a gente vai perder ou se a gente vai recomeçar. E com certeza a melhor escolha, a melhor opção é recomeçar. Então é preciso aprender com aquilo que gerou a crise. E aí, se a gente está falando sobre recomeço, não adianta a gente continuar agindo como antes. Não adianta a gente querer ser como era antes, não. Porque não vai funcionar, as coisas não são como antes. Então nós não podemos ser como antes. Nós também precisamos encontrar um mundo novo, o mundo não é mais o mesmo. Outro dia eu estava falando com o pastor, nossa, a igreja está tão diferente daquela igreja, agora eu entendi, tinha que estar diferente mesmo. Aquele tempo fechou, foi bom. Hoje é um novo tempo, vai ser bom. Uma coisa que a gente vai ter que entender, e eu já estou absorvendo essa ideia na minha cabeça, no meu coração. Vai ser um tempo de mudança, é um tempo de mudança, e mudança gera adaptação. Então nós vamos ter que aceitar as mudanças e nos adaptar a essas mudanças. Esse é o grande desafio. E adaptando a essas mudanças, nós temos que desejar, como Noé, achar graça aos olhos do Senhor. Quanto mais a gente facilitar essa adaptação, gente, mais graça nós vamos achar diante de Deus. Então nós precisamos decidir. O que nós precisamos para recomeçar? Decisão, e anote isso aí. Anote isso aí para você não esquecer, porque a nossa memória é fraca. Nós precisamos decisão, decidir recomeçar, disciplina, porque é algo que também era algo que eu estava enfrentando. Hoje eu queria recomeçar, amanhã eu já não queria mais. Hoje eu queria... Não. A gente tem que decidir, ter disciplina, planejamento e perseverança. Se já tomou a decisão que vai recomeçar, é preciso disciplina, é preciso planejamento, saber o que eu quero e perseverar. Agora, algo que é importante a gente saber. Sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos nós não vamos conseguir recomeçar. Deus poderia ter levado só Noé, porque
Quem fala que Noé que era justo e andava com Deus. A família dele, não tem detalhes sobre como era o relacionamento da família dele com Deus. Mas precisava ter pessoas lá com Noé. Porque a gente aprende a se relacionando. Então, o que nós precisamos entender é que sozinhos nós não vamos conseguir recomeçar. Nós precisamos uns dos outros. Então a gente tem que decidir parar de dificultar. Eu decidi parar de dificultar. Porque eu confesso para vocês, em algumas situações eu estava dificultando. Mas eu decidi que eu não quero dificultar mais. Tome essa decisão. E vamos ser disciplinados, vamos planejar, vamos perseverar. E olha, com Jesus. Sem Ele, não adianta. Com Ele, nós conseguimos recomeçar. Todos os dias. Então, sem Jesus, não dá para recomeçar. Então, nessa noite, se em algum momento você ouviu, entendeu a palavra de Deus, que foi Deus que providenciou o recomeço para Noé. Se você entendeu isso, entenda. Sem Jesus não dá para recomeçar. Então tome hoje a melhor decisão que o ser humano pode tomar, que é entregar a vida para Jesus. É a melhor decisão do ser humano. Entregar a vida para Jesus. Então se você hoje quer tomar essa decisão, você não precisa ter igreja aberta para fazer isso. Você pode fazer isso aí na sua casa. Feche os seus olhos e faça uma oração simples, porque você quer recomeçar? Eu quero recomeçar. Eu tive um encontro com Jesus uma vez, e hoje eu só quero recomeçar porque eu sei que Ele está aqui comigo, e Ele vai me providenciar esse recomeço. Então faça essa oração comigo agora. Feche os seus olhos e fale com Jesus. Não é para uma câmera, não é para mim, não é para o seu celular, é para Jesus. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida nessa noite. Eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me ajude a recomeçar. Me capacite a recomeçar, achando graça aos seus olhos. Me permita nascer de novo e ter uma nova vida a partir dessa entrega que eu faço ao Senhor nessa noite. Recebe isso aí. E olha, eu queria que eu ia pedir o Douglas para colocar meu celular aí, porque a questão de colocar no direct, se fosse eu do outro lado, eu não saberia colocar no direct. Mas, se você sabe, coloca aí no direct que você fez essa oração, que hoje você quer você entregou sua vida para Jesus, e você que já entregou um dia e deixou que as circunstâncias te afastassem do Senhor, reconcilie hoje. Faça essa reconciliação com o Senhor hoje. Tome a decisão de voltar para Jesus hoje. E Jesus está de braços abertos para te receber. Então, o nosso recomeço é a partir dessa entrega. Com Jesus na frente, com Jesus direcionando para nós, não tem como não recomeçar. Todos os dias. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. É o recado de Deus para as nossas vidas. É o nosso primeiro passo para esse recomeço. Não espere pandemia acabar para recomeçar. Recomece hoje, porque o amanhã pode nunca chegar, né? Se você chegar amanhã, recomece amanhã também. Vamos recomeçar todos os dias, porque Jesus, com certeza, só tem vitória para nós. Pode morrer esse tanto de gente, pode perder um tanto de gente que a gente ama, coisas que a gente valorizava, mas o que mais tem valor é o Senhor Jesus. É o preço que Ele pagou na cruz por mim e por você. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, que hoje você possa meditar nessa palavra, não perca essa palavra e que ela frutifique no seu coração. Deus abençoe.